o que eu vou trazer para vocês, no início, é um pouco de um pequeno conhecimento daquilo que nós ensinamos quando lecionamos Introdução ao Estudo do Direito. Como nós vemos como o direito foi criado, elaborado. E logo a seguir entraremos naquele conceito de Ubaldi em torno do direito, como ele nos vem mostrar a existência desse direito à luz de todos os ensinamentos do Evangelho. Pedro Ubaldi, como todos nós sabemos, estudou direito, formado pela Universidade de Roma. Mas ele trocou aquele direito, como bem já falou a sua neta, pelo direito maior, que é o direito da justiça divina. Mas para poder fazer essa troca, ele também conheceu o direito dos homens. E, segundo os doutrinadores, aí no campo nosso do direito, o direito nasceu das relações sociais como caminho, norma de conduta, realidade, dever ser, controle social, foro externo. Apesar de hoje considerar os tempos mais evoluídos e entender os doutrinadores que o direito procurou se libertar-se das amarras da religião e, em pleno século XX, desvincular-se do direito natural, tão bem defendido por São Tomás de Aquino, não podemos esquecer que a religião teve grande influência no direito. No passado, fundiam-se em uma só pessoa os preceitos políticos, religiosos e jurídicos, porque era o faraó, o governante e, ao mesmo tempo, Deus dos seus súditos. Hoje em dia, o islamismo, o hinduísmo, ainda são preceitos de conduta religiosa que confunde-se com a conduta social. Para os doutrinadores do direito, grandes modificações ocorreram, enfraquecendo a Igreja, fazendo com que surgissem novas teorias jurídicas dissociadas dos preceitos morais contidos nas religiões. O desvinculamento do direito em si, do direito natural, ocorre pela negativa do direito divino. Kelsen nega definitivamente a possibilidade de um direito natural, dizendo ser o direito não uma ordem sagrada, eterna, mas sim um compromisso assumido por forças sociais em conflito, sendo ao conceito de direito estranhas qualquer conotações morais. Quer dizer, ele tira toda a parte moral, todo aquele conceito moral de dentro do conceito de direito. No entanto, todos nós sabemos como é importante o fator religioso, pois seu pensar fatalmente irá influir na elaboração das leis. Hoje, caminhando lado a lado, embora todos os militantes do direito não devessem se esquecer que tanto o direito moderno como a Igreja têm um ponto comum, a busca da justiça, embora encaradas de modo bem diferentes. Esquece o direito que a justiça é a expressão unitária e integrante dos valores de convivência, pressupondo o valor transcendental da pessoa humana. A pessoa humana não pode estar esquecida em hipótese alguma. Ela é o elo, ela é o ser mais importante de tudo que existe. Aristóteles já dizia que o homem não quer apenas viver, mas ele quer viver bem. Não no sentido da fruição de valores materiais, mas no sentido do seu aperfeiçoamento moral, como ente único, como ser o seu dever ser, modelando-se não só socialmente, mas também subjetivamente. No passado, é bom nós recordarmos, os direitos jurídicos tinham origem sagrada. Basta ver-se os decálogos de Moisés, recebidos diretamente de Deus, e os princípios estabelecidos pelo direito natural, segundo São Tomás de Aquino, considerado o maior filósofo da Igreja e um dos gênios da Idade Média, conhecido como Doutor Angélico. Sua filosofia tomista estimava 4 categorias de lei. A lei eterna, que dirige o mundo. Somente Deus a conhece. A lei natural, que permite ao homem, por meio da razão, ter parcialmente conhecimento da lei eterna. Quer dizer, ele já nos falava daquele conhecimento através da nossa razão. A lei divina, representada pelas revelações das Escrituras, que facilita o entendimento racional da lei natural. E a lei humana, que é a criação do homem,
visando o bem comum e o perfeito convívio social. Essa lei não pode ignorar os ditames das demais leis e não pode, em hipótese alguma, contrariar a lei de Deus. São Tomás afirmava que o homem poderia conhecer a vontade divina não unicamente pela revelação, mas também pela razão, como depois também o Baldi veio nos mostrar, do conhecimento nosso através da razão. Pregam hoje os doutrinadores que o direito deve ser concebido como atualização ascendente da justiça, dos valores cuja realização possibilite a afirmação crescente de cada homem segundo sua virtude pessoal. Mas o exercício do direito e a aplicação da justiça estão bem longe de atingir os objetivos pregados. Por quê? Porque o homem esqueceu-se de uma coisa muito importante, o espírito, parte integrante da própria essência e da qual o direito é apenas uma projeção. E aqui nós ficamos num pequeno conceito do que os doutrinadores hoje nos falam sobre direito. Entremos agora no nosso mestre Pietro Baldi. Segundo Pietro Baldi, na grande síntese, o mundo social é um choque caótico de forças, ainda em busca de equilíbrios superiores do direito. A vida é gigantesca batalha de forças que temos de compreender, analisar, calcular. O princípio da força na coletividade deve transformar-se através de uma evolução das leis da vida no direito e na justiça. E ele diz o que é evolução. No campo social, significa a ascensão da coletividade e da lei que a governa, devendo haver para tal um profundo amadurecimento do fenômeno social e de todas as suas manifestações, como bem nos falou o nosso conferencista anterior. As normas para o aproveitamento que na humanidade se impõem pela educação, também lembrado muito bem por ele, e que são denominadas virtudes, fazem o homem evoluir e o tornam cada vez mais aptos à convivência em unidades sempre mais amplas e orgânicas. Nessa evolução pessoal que o homem deve realizar-se-á também a evolução da coletividade, vez que o homem é a sua primeira e sólida base. Quer dizer, cada um evoluindo vai gerar a evolução da coletividade. Isso eu digo muito aos meus alunos. Nós temos que iniciar por nós mesmos. E cada um sendo aquela sementinha, será a sementinha geradora de todo o seu ambiente, da sua família, depois do seu local onde mora. E assim vai, num crescendo até atingir toda a humanidade. Assim, nos diz o Baldi, se ascende de tipo para tipo individual e também se transforma o mundo e as leis. A lei ascende e amanhã, essa atual justiça formal que existe, exterior, coativa, será violação e injustiça. A moral atual será imoral, porque saberá o homem viver em equilíbrios muito mais profundos. Por meio da evolução, passa-se da força ao direito, do egoísmo ao altruísmo, da guerra à paz. Mas não aquela paz social, mas principalmente a paz interna, pessoal, com a superação dos conflitos íntimos e a procura de um equilíbrio espiritual, que será refletido na comunidade e permitirá o entrosamento de todos os valores jurídicos. Ao evoluírem, os povos criaram o direito, isso todo mundo sabe, pois passaram a perceber uma ideia mais exata de justiça, que deve ser cada vez mais social, faz parte da transformação da humanidade. Somente estará realizada quando a sociedade atingir o estado orgânico. O que é esse estado orgânico? Ela funcionar como organismo unificado, como molas da engrenagem de um maquinário ligado pela organicidade do todo, cointeressados em colaboração, sem atritos. E eu lembro muito, quando eu falo em direito do trabalho, assim como se fosse uma máquina, patrão e empregado, o próprio Baldi
quando no livro Cristo, quando ele fala na justiça social, ele mostra isso. Eles têm que trabalhar organizados, coordenados. É como se fosse uma máquina num relógio. As peças têm que funcionar harmonicamente. Então, quando há o que está havendo hoje, uma desarmonia, e essa desarmonia vai gerar violência, caos. A necessidade da convivência impõe um mínimo de ética no direito e na vida, através das virtudes obrigatórias por necessidade social. E que virtudes são essas? O Baldi nos mostra muito bem: retidão, equilíbrio, colaboração, ordem, recíproca compreensão, trabalho digno e produtivo para a coletividade. Esse trabalho, ele entende nesse tipo de trabalho, não só o trabalho do pobre, mas o trabalho do rico também, é muito importante, porque o rico é aquele que vai gerir o trabalho para o pobre. Então o trabalho dele é importantíssimo também. E cada um, para adquirir o direito de pertencer a essa coletividade, deve oferecer sua contribuição pessoal, isto é, cada um colaborando no seu campo de competência específica. Então, cada um vai dar a sua contribuição naquilo que você sabe fazer. Então, será o agricultor, o político, a doméstica, o advogado, o coletor de lixo. Cada um no seu campo de atuação vai dar a sua colaboração. E ressalte-se que aquele que cabe o comando, ele tem maiores deveres e maiores responsabilidades, porque a ele cabe a importantíssima tarefa de dirigir, impelindo para a frente, não só materialmente, mas também espiritualmente, todos os demais, tornando-se assim alavancas dessa evolução. Lembra ainda o Baldi que em períodos de decadência espiritual aparece uma degradação dos institutos jurídicos, o que reconduz o homem às origens. Rebaixa-se o mínimo ético e reforça-se o elemento violência. É o que nós estamos vendo hoje, no mundo inteiro, não é só no Brasil. O mundo inteiro hoje é violento. Por quê? Porque houve isso, há essa decadência espiritual. E ele diz ainda, delinquência é fenômeno de involução. É necessário alimentar todos os fatores de evolução, demolindo os opostos, se quisermos que a doença melhore e a sociedade possa diminuir o peso do seu fardo. O trabalho deve ser de penetração de espíritos, de educar, de corrigir, ajudar e sobretudo, de recordar a máxima evangélica: quem esteja sem pecado, lance a primeira pedra. Atualmente, em direito, 2 elementos procuram equilibrar-se: justiça e sanção. O símbolo do direito, exatamente todo mundo conhece, é a balança com a espada. A balança não sabe ser equânime sem a espada. A evolução, como nos diz o Baldi, a ascensão moral e psíquica do legislador o autoriza a fazer uma sindicância moral sempre mais profunda. E o juiz, mais sensível e perfeito, poderá usar sem tornar-se tirania do pensamento, aproximando-se mais da justiça substancial que vem da mão de Deus. Isso, aquele juiz, aquele que conhece essa beleza interior e que tem aquele conhecimento dessa verdade. À proporção que sua evolução caminha, o juiz torna-se digno de conquistar o direito de julgar. Isso é dito por Ubaldi, isso é muito importante. É para muita meditação. Com a evolução, a função social da defesa se enriquecerá mais de funções preventivas e educativas. Então, em vez de nós estarmos sempre em regime de defesa, nós vamos ter mais uma função preventiva e educativa, porque o dever dos dirigentes é ajudar o homem involuído a subir. E aqui nós vamos entrar agora num trecho do livro de Terceiro Milênio, em que o Baldi nos fala, nos mostra exatamente esse embate entre a justiça do mundo e a justiça divina. No livro A Nova Civilização, Terceiro Milênio, no capítulo Cristo perante Roma, o Baldi nos mostra o embate entre a justiça humana e a justiça divina, quando nos relata o choque entre a força e a justiça,
entre duas estratégias diferentes, que não combatem no mesmo plano, usam armas diferentes e falam línguas mutuamente incompreensíveis. Cristo e Roma, encontrando-se face a face, simbolizam dois sistemas, vivos ainda hoje. Pois o problema é nosso ainda, esse problema é nosso e é bem atual. O Império Romano representava a máxima realização da força, plenamente triunfante, pois o direito romano é, sem dúvida, poderosa criação do gênio coordenador, admirável monumento de disciplina e organização, mas permanecendo sempre no nível da força. O fato de Roma, máxima potência jurídica, ter sido a mãe do direito, e é uma verdade, jamais impediu que suas raízes se embebedassem no espírito de dominação e nas violentas conquistas através de guerras. Então esse direito veio através desse espírito de dominação e de conquistas, através das guerras. A força transformada em justiça, eis as bases do Império Romano. Cristo se defrontou com essa situação. Ele compreendeu Roma, mas Roma não entendeu Cristo. Cristo se ergueu diante de Roma e inaugurou um sistema diferente, fundamental, que ataca o outro nas próprias origens e o vence. É de outra natureza e pertence à nova fase biológica. Cristo coloca-se em plano mais elevado e é dele que olha todas as coisas. A atitude de Cristo perante a autoridade do mundo, conforme nos relata o Baldi, é de desrespeitoso e dignificante desprezo, porque em relação ao céu, são desprezíveis o mundo e tudo quanto lhe pertença. Ele despreza a realeza terrena oferecido pelas turbas. Sente-se rei, mas de reino bem diferente, tanto que ele dizia, meu reino não é deste mundo. Ameaçado por Pilatos, a autoridade humana, respondo-lhe que o poder vem do alto e não do baixo. Isto é bem diferente do simples resultado de uma conquista, do exercício do império pelo vencedor, de simples vantagens. Pelo contrário, esse direito é função social enquadrada em uma hierarquia de forças e funções em direção a Deus. É comando em favor da obediência. Consiste em dominar para servir, para impor-se, mas sob a orientação de princípio e apenas enquanto em relação a ele. Constitui missão, dever, cumprimento da lei de Deus, a quem todos nós, indiscriminadamente, devemos prestar contas. Não importa que nós não acreditemos, mas nós vamos prestar contas. Cristo substituiu a força pela justiça, o egoísmo e o interesse dominante em Roma pelo amor fraterno. Enquanto Roma fazia funcionar o plano da organização social, Cristo iniciava o da justiça social, que até hoje é o anseio de todos os homens. Com relação à justiça social, eu há uns anos, fazendo uma palestra para alunos de segundo grau em Linhares, no Espírito Santo, onde eu era juíza, à época eu estava lendo o livro Cristo, e eu iria falar sobre a introdução do direito, fundamento do direito do trabalho, e eu tive assim a grata satisfação e a grata inspiração, lendo o livro, de ver que essa justiça social veio pregada em primeiro lugar por Cristo. Então, há 2000 anos se prega a justiça social. Há 2000 anos os homens procuram a justiça social, correm atrás dela. E nós ainda não chegamos lá, nós ainda não temos a verdadeira justiça social. A conceituação de direito é atingida em cheio e abalada em seus próprios fundamentos. O direito não é mais filho da força, o resultado da conquista, concessão ou pacto. O novo direito prescinde de força e, por constituir-se essencialmente de justiça, é até mesmo contrário à própria força. Então, esse novo direito, ele é contrário à força.
Porque você agindo de acordo com a lei, você seguindo os ditames dessa organicidade do universo, você estará sempre bem. Então não haverá, você será um obediente por opção. Então você não terá necessidade da sanção que existe hoje na lei. Porque cada um aplicará a si a sua própria sanção. Não haverá necessidade de você, não faz porque a lei sabe que você vai sofrer uma penalidade. Você sabe que a penalidade é muito maior. Então essa penalidade virá de uma outra maneira. Então você não vai fazer porque você não quer sofrer essa penalidade. Não se trata mais do direito humano da força, mas do superdireito do merecimento. Não é mais o homem quem toma a balança e pesa o dever e o haver dos direitos e obrigações. São as forças íntimas da vida que, de acordo com o critério da lei de Deus, distribuem ou não os bens, premiam ou castigam. Quer dizer, vai depender de cada um de nós. Nós traremos para nós o nosso benefício ou o nosso malefício. Nós traremos para o universo o malefício ou o benefício. Depende de cada um de nós. Os líderes e os imperadores são derrubados do trono. E se nele permanecem, isto acontece apenas enquanto são instrumentos de Deus. E o Baldi mostra isso muito na obra dele, quando ele fala da Revolução Francesa, quando ele nos mostra toda a história do universo, do nosso mundo, como bem falou o palestrante anterior, ele vem mostrar tudo isso. Que aquele governante permanece enquanto há a necessidade da permanência dele. Pilatos não podia conceber o método de Cristo e seus objetivos sobre-humanos. Pilato diz-lhe: não me falas a mim? Não sabes que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te saltar? Ao que respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Isso está em João 19, 10, 11. Em Pilatos encontra-se o eco de Roma e de seu tempo. Ele era filho e produto de ambos, com um efeito que, ligado à causa, não pode deixar de exprimi-lo e representá-lo. A desonra do Gólgota não constituiu apenas erro e culpa do homem, mas também o erro e culpa do sistema, que fazia o homem assim e o obrigava a comportar-se desse modo. O erro continuou e continua ainda, de fato, por séculos e séculos, e sempre com novos mártires, exatamente porque esse sistema não é capaz de entender senão a autodefesa. Encerrado no próprio egoísmo, não sabe ainda elevar-se a visões de conjunto tão vastas, a ponto de abrangerem a evolução do mundo. O poder humano condena, e assim, em virtude de poder mais alto, atrai sobre si a condenação do mundo. A força, quando não guiada pelo Espírito, comete enganos e fracassos. Mas a justiça mais perfeita do Espírito triunfará, apesar da justiça humana. A sentença proferida por Pilatos não resultou de julgamento regular. Foi uma farsa. Entre tantos julgamentos, não houve um só verdadeiro. No entanto, Cristo foi reconhecido réu e condenado à morte. Nesse momento, a justiça competente por direito humano se calou. Não funcionou. E Pilatos, abdicando do poder, pactuou com a turba, voltando as costas à responsabilidade que não teve a coragem de assumir. Vez que deveria ter afirmado a inocência da qual estava convencido. Ele serviu de joguete para os juízes, que, conhecendo-lhe o ponto fraco, o fizeram desistir, ameaçando: se soltas este, não és amigo de César. Isso também está em João 19. E assim, infelizmente, a justiça humana ficou manchada. E há 2000 anos não sai da berlinda. Sua posição em fato histórico de tamanha importância, diz o Baldi, será um ferrete que ainda seguirá através dos tempos. A justiça humana desonrou-se. Esse caso tornou-se exemplo clássico que começou a tradição, o hábito de erros judiciários, providencialmente destinados à glória das vítimas e a transformar-se
instrumento de seu triunfo. Propagou-se assim o conceito de uma justiça superior, seguida por mártires e heróis, que devem pagar o tributo à formal justiça humana, simples e honesta aplicação da lei no tempo. Dentre os grandes erros judiciários, o de Pilatos foi muito mais grave, porque ele compreendeu a inocência de Cristo e o defendeu, mas apenas enquanto pôde fazê-lo sem prejudicar-se. Quando não pôde mais, mudou de rumo. Então, o erro de Pilatos é um erro muito maior. Será um erro meu muito maior se eu hoje agir contra a lei de Deus, que hoje eu tenho conhecimento. Então, no momento que nós tenhamos o conhecimento, o nosso erro se torna muito maior do que aquele que ignora, que não conhece ainda a lei. Nas mãos da justiça humana, baseada na força, hoje, a espada ainda é mais poderosa que a balança. A espada pesa e faz a balança pender para o lado de quem a maneja. Não há outra solução para atingirmos a verdadeira justiça, o Balde nos diz. E ele diz o seguinte: evoluir, evoluir, evoluir. Ele afirma 3 vezes. Para tornar-nos cada vez mais leves o peso da espada, que sobre nossos ombros a evolução coloca. Evoluir como? Ao longo do caminho traçado por Cristo. A espada é a desordem pertencente ao passado. A balança constitui a ordem pertencente ao futuro. Então, a evolução caminha da espada para a balança. Pela evolução, força e justiça dosarão diferentemente suas proporções, e o direito conterá mais ou menos uma ou outra. E o Baldo nos fala que nós saberemos o grau de evolução de um povo através da valorização do domínio de uma sobre outra. Aquele povo onde a força domina é menos evoluído daquele povo onde a justiça, mas a verdadeira justiça, está dominando. O regulamento jurídico das futuras sociedades humanas será baseado nos princípios científicos das grandes leis cósmicas. Harmonizar-se-á como ordem menor, em admirável compenetração de liberdade. Quer dizer, não é só penetração, é compenetração, é aquela interligação mesmo efetiva, de dinamismo individualista e coordenação para fins coletivos dentro da ordem suprema. A suprema sanção não pertencerá mais à raça humana, de onde podemos escapar, como nós vemos diariamente, todo mundo escapando, mas há uma lei sempre presente e ativa, que jamais permitirá escapatórias. Ou melhoramos, por meio da bondade e da lógica, alcançando a verdadeira justiça, com superação da força, pacificando-nos com a não reação, ou então continuaremos a sofrer, quem sabe quanto, as consequências do atual sistema em vigor. Somente através da lei, a lei de Deus, encontraremos a justiça divina. E o direito dessa justiça divina está na nossa liberdade de fazer o que devemos de acordo com essa lei, e não o que queremos, sem observarmos o seu funcionamento e os seus ditames. À medida em que conhecermos esse verdadeiro direito, mais livres nos tornaremos. Nós seremos muito mais livres, porque nós estaremos obedecendo a uma lei divina por opção, e nós não teremos mais dores. Como bem disse o nosso, a dor acabará com a própria dor. Assimilando e compreendendo o conceito ama teu próximo como a ti mesmo, saberemos que o amor dará fim ao ódio, o perdão à ofensa, e a verdadeira justiça acabará com os desajustamentos e a violência, proporcionando-nos, seres humanos hoje em processo evolutivo, uma super-humanidade, onde encontraremos nossa completa realização. Porque o Evangelho é um programa e a humanidade do futuro será fruto de sua execução. E isso é que eu pude trazer a todos vocês das palavras que
muito me tocaram e me tocam, e que eu procuro levar aos meus alunos através de pequenas mensagens em que com eles eu faço trabalhos, eles fazem pesquisas através de... Eu sou professora de ética, eu sou professora de direito do trabalho, então eu tenho um campo muito vasto. E graças a Deus eu tenho recebido assim deles assim exemplos de um entendimento, de uma compreensão, de uma busca muito grande, como eu disse no início. Isso tem me trazido uma gratificação muito boa para todo o estudo que eu venho fazendo ao longo de 8 anos. Muito obrigada.